Plantão MBL urgente, senhoras e senhores. O fato definidor da política nacional, talvez dos próximos 2 anos, acabou de acontecer. Boa noite, Renan Santos. Boa noite, Arthur Duval. O que está acontecendo em São Paulo hoje? Pessoal, boa noite. A gente tá com uma câmera ou tá com todas? Todas. Tá, assim, tô olhando pra essa aqui então, né? Essa live é importantíssima pra gente abrir uma live à meia-noite 17, coisa que a gente nunca fez antes, é porque é grave o que tá acontecendo, tá? Perto das 11 horas da noite, o candidato Pablo Marçal, ele estava no programa do Vilela e ele publicou nas redes dele, após anunciar no programa do Vilela, um suposto laudo que dizia que o Guilherme Boulos ele foi encaminhado para uma clínica num estado deplorável, uma espécie de um surto psicótico com tendências homicidas. Então a pessoa estava num surto psicótico com tendências homicidas, ou seja, ele teve que ser encaminhado a uma clínica porque ele poderia matar alguém. E que no teste toxicológico prévio que havia sido feito nele, havia cocaína, né? Ele havia testado positivo para benzolimetileglucina. Como é que é? Benzoilmetilegonina, cocaína, tá? Então ele testou no exame toxicológico positivo para isso. E ele foi encaminhado para uma clínica, e esse é um ponto importante, sobe ali em cima, tá? A clínica se chama Mais Consulta, no singular, Mais Consulta, ok? Tem um endereço, tem o CRM do médico, o médico chama Dr. José Roberto de Souza, CRM 17064 de São Paulo, a clínica fica no Jabaquara, tá? E, dado que este fato foi apresentado para ele, que é um candidato e que merece, né, estou sendo aqui formal na minha fala, merece algum crédito por ser candidato, é um fato importantíssimo, porque em sendo verdade, eu vou passar até para o Arthur Duval isso aí, em sendo verdade, e isso ocorrendo no ano de 2021, que é o que atesta a data, o candidato Guilherme Boulos não tem nenhuma condição psicológica ou moral de se candidatar a nada, e a gente tem que pedir impugnação da candidatura do Guilherme Boulos imediatamente. Porque, em sendo verdade esse documento do Pablo Marçal, o Guilherme Boulos não é apenas, vamos dizer assim, um louco, né? Ele é um louco que faz uso de drogas e tem tendências homicidas, tá? Então, o documento que foi apresentado pelo Pablo Marçal é um documento gravíssimo, tá? É um documento que, a meu ver, deveria encerrar a carreira de um sujeito como o Guilherme Boulos, porque é um sujeito que tem um surto psicótico. Eu volto a ler aqui, ó. Apresentou um quadro de surto psicótico grave em delírio persecutório e ideias homicidas, tá? E isso é muito interessante porque ele está em delírio persecutório e ideias homicidas. Você não fica em ideias homicidas, com ideias homicidas, entendeu? Então, eu já tinha achado estranho o português desse pequeno trecho, essa parte subordinada aí, em delírio persecutório e ideias homicidas. Você não fica em ideias, entendeu? Mas tudo bem, isso eu vou deixar para depois. O que ficou me parecendo ali é que é o seguinte, olha, o Pablo Marçal entregou a bala de prata dele, tá? E a carreira do Guilherme Boulos estava encerrada. Eu estava indo jantar, estava eu, o senhor Davi Pirajá, o senhor Rafael Riso, o senhor Renato Batista, o senhor Arthur Duval, indo jantar, quando a gente teve acesso a esse documento, tá? O documento é assinado por um médico chamado Dr. José Roberto de Souza, tá? O senhor Guilherme Boulos, ele foi levado, e esse atendimento aconteceu na tarde do dia 19 de janeiro de 2021, às 16 horas e 45 minutos. Então, à tarde, para entender, o Guilherme Boulos estava tendo um surto psicótico e ele foi encaminhado para uma clínica chamada Mais Consulta. E este documento que vocês estão vendo é um papel timbrado da Mais Consulta, certo? Que é um documento formal, normal, que é utilizado em série, que não pode ter erros, vamos dizer, nesse gabarito que tem ali, que inclui o cabeçalho, etc. Isso é uma coisa padrão, tá? Nós achamos estranho que não constava no documento o carimbo do médico. Em geral, os médicos, em quase praticamente todos os procedimentos, eles costumam carimbar e assinam por cima, tá? Mas tudo bem, temos que dar crédito ao candidato Pablo Marçal por ter trazido um documento que referenda absolutamente todas as denúncias que ele vinha fazendo contra o candidato Guilherme Boulos. Ele afirmou que o Guilherme Boulos era um usuário de cocaína, o Guilherme Boulos negou, depois foi descoberta uma história que envolvia um homônimo, e agora, faltando menos de 48 horas para a eleição, o senhor Pablo Marçal apresenta este documento, tá? Com base nisso, eu vou passar para o Arthur Duval. Qual é o impacto desse documento, ou você já quer participar vamos dizer, das contraprovas? Vamos lá. Como você falou, se isso for verdade,
Não é que o Guilherme Boulos, você pegou ele numa hipocrisia, defendendo uma coisa, defendendo outra, ou cometendo, sei lá, um crime eleitoral porque ele panfletou no lugar errado. Não. Você acaba com a carreira política de uma pessoa para sempre, porque você diz para todo mundo, essa pessoa não é que ele não tem condições de ser prefeito, esse cara não tem condições de ser deputado, esse cara não tem condições de ser candidato à presidência, que a gente sabe que o Guilherme Boulos quer ser, porque ele é um louco usuário de drogas. Pois bem, a gente estava lá jantando e o Guilherme Boulos entrou em live e a gente parou para assistir a argumentação dele, né? E aí o que acontece? Ô Riso, você já está com os dados? Você já está com as coisas que ele apresentou, não? É isso aí? Vamos lá, vamos na ordem, porque a gente também foi vendo isso na ordem que a gente vai apresentar aqui. A primeira coisa que a gente viu, aliás, antes do Guilherme Boulos entrar em live, a gente falou, vamos pesquisar o CRM do médico, só para ver se realmente é verdade, né? Ou se o número bate ou se não é verdade. Bom, pesquisamos o CRM e o CRM existe. Então, existe um médico com esse CRM, realmente existe. E é o nome dele. Então, o que ficou curioso, vamos dizer assim? Em primeiro lugar, trata-se de um ortopedista. Então, peraí, como é que um ortopedista atende alguém em surto psicótico? Mas tudo bem, essa é só a primeira coisa curiosa. Né? E depois a gente percebeu que o médico estava morto, né? Ele já tinha morrido em 2022, o que também não teria problema, uma vez que o laudo teria sido feito em 2021 e ele morreu em 2022. Beleza, ficamos com essa dúvida e fomos na mesa. Aí o Guilherme Boulos entrou em live, aí a gente estava ouvindo no Instagram, né? E ele falou justamente isso, olha, é um médico morto em 2022, que é uma coisa muito esquisita, né? Porque se aparentemente você vai falsificar alguma coisa, é melhor que você falsifique de uma pessoa morta. E aí ele colocou vídeos que mostram que o dono da clínica que o Pablo Marçal indicou que era a clínica que supostamente o Guilherme Boulos foi, é amigo pessoal do Pablo Marçal. E, além de ser amigo pessoal, é vizinho do Pablo Marçal. Além de ser vizinho do Pablo Marçal, o Pablo Marçal tem vídeos fazendo publicidade para essa campanha. Tá na tela o vídeo? Só que além disso, tem mais um fato. A gente ficou sabendo, isso não foi o Boulos que contou, isso a gente ficou sabendo, que alguns encontros da campanha do Marçal contaram com a presença dessa mesma pessoa. Então é uma pessoa que é vizinho, amigo, tem relações comerciais com o Pablo Marçal e está diretamente envolvido na campanha de Pablo Marçal. Chegando no escritório agora, saíram duas matérias. Uma, que esse dono de clínica já foi preso por uma fraude fiscal num sistema de saúde que eu não vou lembrar agora. Em Cajamar, né? Então ele já foi preso por fraude fiscal em Cajamar e acabou de sair uma matéria, acabou agora, nesse exato minuto, que ele foi condenado por falsificar o diploma de médico, certo? Então, o dono da clínica que supostamente atendeu o Boulos, ele é amigo do Pablo Marçal. O Pablo Marçal faz public post, e assim, a gente tava no ar agora há pouco, public post. Veja se você confia num médico desses. Volta lá no public post, umas Ferraris. Que médico fica anunciando uma clínica, chamando o Pablo Marçal, e veja só, tá no ar aí. Recebendo o cara com Ferraris na porta do consultório dele. É o mesmo esquema de divulgação do Marçal, né? Este mesmo médico que faz public post com o Pablo Marçal com Ferraris na frente do consultório dele, sendo vizinho do Pablo Marçal, tá? Já foi condenado por fraude em Cajamar, em sistema de saúde, e também já fraudou, inclusive, diploma de médico. Então, estamos falando de um sujeito abaixo de qualquer suspeita, vamos colocar aqui, né? Ele não dá pra falar que esse sujeito é um sujeito probo, tá? Mas não para aí, Arthur. Aí o que acontece? A gente percebeu não, desculpa. Eu não sei se foi a gente que percebeu ou mandaram pra você a questão do logo. Não, a gente vai chegar no logo. Eu só queria falar um outro detalhe, queria voltar pro médico, só pra vocês entenderem coisas que não batem. A gente descobriu que o médico tava morto. Antes mesmo de sair na imprensa, antes do Boulos falar. Foi o Pirajá que descobriu que o médico tava morto, porque no registro dele consta como morto. Só que o CRM dele está com a data de inscrição de 1972, tá? Pensem o seguinte,
Se está escrito em 72, e dado que para se formar em medicina são pelo menos 5 anos, tá? Isso significa que uma pessoa que entra muito cedo no curso de medicina, com 18 anos, com 17 anos, 17 anos ele se formaria com 22, ele teria o CRM dele com 23 anos. Só uma tá? pausa. Quer ligar pra ele depois? O que você quer fazer? Sim, não, avisa ele que a gente tá ao vivo, né, explicar do caso Marçal pra ver as consequências. Um cara que tem um CRM importante de 1972, você volta 23 anos pra trás, tá? São 69 menos 20, 49. Esse cara nasceu em 1949. Nascendo em 49, tá? E morreu em 22, e em 21 seria 21 mais 51. Esse cara teria 72 anos, tá? No momento do atendimento ao Guilherme Boulos. Eu vou fazer uma pergunta olhando aqui pra câmera. Que médico de 72 anos vai atuar como ortopedista fazendo o primeiro atendimento, tá? Numa clínica que está atendendo um problema neurológico e uma clínica com perfil popular em Jabaquara? Em geral, você chama, por exemplo, primeiro... um cara recém-formado de clínico geral. Início de carreira. Início de carreira, salário baixo. Não um senhor de 72 anos, que é um ortopedista e prestes a, não é nem se aposentar, prestes a morrer. Exato. É pior, tá? Esse cara a gente já puxou, ele atuava, na verdade, no Mato Grosso do Sul. Ele nem atuava clinicamente falando, pra valer, mesmo aqui em São Paulo. Então ficou parecendo pra gente ali, o Arthur, que soava muito como fraude, né? E veja, eu estava até torcendo para que fosse verdade essa história, porque seria o fim da carreira do Guilherme Boulos. Sim. A gente falou, pô... A sucessão do Lula estava absolutamente comprometida. Era o fim da carreira do Guilherme Boulos. Essa história é o fim da carreira do Guilherme Boulos. E outra, é o PT, o PSOL e também a Tabata, porque se ela não for pro segundo turno, é o apoio de todas essas pessoas indo pelo ralo. Sim. É uma bala de prata na maior figura da esquerda. Sim. Pum, acabou, cara. Próximo, construam outro, se virem, começa tudo do zero. Seria realmente... eu vou te falar, cara. Seria uma notícia onde eu, por exemplo, teria que fazer um vídeo falando, olha, eu discordo do Pablo Marçal em diversos aspectos, mas eu não posso deixar de dar os meus parabéns pelo jornalismo investigativo e pela coragem que ele teve e pela estratégia de marketing de trazer isso no momento onde todo mundo está vendo, para que, assim, ele deu a bala de prata que acabou com a maior figura da esquerda em São Paulo. O Guilherme Boulos é o deputado mais votado de São Paulo. Não mais votado da esquerda. Ele é o mais votado em absoluto. É o segundo do Brasil, só atrás do Nicolas. Ele é o segundo do Brasil, ele só perde do Nicolas. Seria, assim, a maior conquista da direita nos últimos 3 anos. Disparado. Outro ponto, tá? O Lucas colocou aqui, a gente tinha checado. No Jabaquara tem um hospital grande, que é o São Luís. Tem o Cepaco, tem vários hospitais grandes. Por que diabos, se você tá num surto psicótico, com tendências homicidas no meio da tarde, você é capturado por algum amigo ou uma pessoa e levado pra uma clínica que chama Mais Consulta? E eis o problema. Agora você... Não, mas antes disso, a gente tem que lembrar que os pais do Guilherme Boulos são médicos. Se o seu filho foi candidato à prefeitura em 2020, foi pro segundo turno. Ele vai disputar uma eleição em 2022, onde ele foi mais votado, então ele obviamente estava gigantesco. O seu filho tem um surto psicótico e ele tem uso de drogas. O que você faz com ele? Você leva numa clínica? Vamos nessa. Não. Você leva para os pais dessa pessoa. Os pais com certeza têm algum amigo. Então essa história toda é muito estranha. Só que aí chega no logo. O logo da empresa está errado. O nome da empresa não é mais Consulta. O logo da empresa é mais Consultas. Tá? Eu quero só fazer uma pausa aqui e lembrar para todo mundo o seguinte. Eu não sei como é que tá o chat. Eu não sei qual a sua opinião sobre o que está acontecendo agora. Até agora nós não demos opiniões. Nós trouxemos fatos. Isso são fatos. Se o laudo é verdadeiro, se o laudo é falso, não é a gente que vai dizer. Eu quero estar longe dessa responsabilidade. Eu estou trazendo fatos para que você me diga se você acha que esse laudo é verdadeiro ou se você acha que esse laudo é falso. Agora, vamos lá. O laudo o papel timbrado da empresa não é uma coisa que você faz para um documento. Todo mundo que trabalha no mercado sabe que um laudo você faz para todos os documentos daquela empresa. Então, se você dá um laudo médico, você tem ali um bloco gigantesco cheio daquele logo. Então, você não erra naquilo. Se você erra, você manda de volta para a gráfica e a gráfica refaz. Como que o logo da empresa está errado? Como que o logo da empresa está errado? E aí aconteceu mais uma coisa curiosa. O Guilherme Boulos, em sua defesa,
ele mostrou fotos onde ele estava no mesmo dia onde supostamente ele estaria sendo internado, né, em campanha de rua e no dia seguinte também. Então essa história toda, ela é muito esquisita. Tão esquisita que aí vem pra mim a parte de tudo que eu falei agora. Pra mim, o que mais evidencia que isso é esquisito é o seguinte. 3 candidatos a vereador em São Paulo postaram o mesmo documento que o Pablo Marçal mostrou. São eles: Lucas Pavanato, ex-MBL, Rubinho Nunes, ex-MBL, e Daniel José, que quase foi MBL. Quase foi MBL. Eles postaram isso, inclusive com a legenda dizendo: foi comprovado, Guilherme Boulos, vamos chamar assim, é comedor de açúcar, etc, etc. Os 3 apagaram as postagens. Então, peraí, não entendi. O cara que você apoia te traz um documento. Você posta o documento. Minutos depois você apaga. Qual a consistência desse documento? E aí, se você me permitir, eu já vou dar uma opinião aqui. Agora é a parte onde eu dou a minha opinião. E eu vou falar com você assim, nesse tom. Essa câmera que está funcionando? Essa aqui que está funcionando? Isso. Então eu vou falar com você aqui, ó, numa boa, nesse tom. Eu não vou gritar, bater na mesa. Eu vou dizer para você o seguinte: eu odeio o Guilherme Boulos. Tá? Eu não sei se isso aqui cabe discurso de ódio no YouTube, mas eu tô abrindo meu coração para você. Eu odeio o Guilherme Boulos. Eu odeio o Guilherme Boulos. Muito. Muito antes de você me conhecer, eu já odiava o Guilherme Boulos. Antes de eu ter o meu canal, eu já odiava o líder do MTST. Eu quero, de forma política, não quero que isso aqui caia como algum tipo de ameaça, eu quero destruir o Guilherme Boulos. Só que se esse laudo for falso, a gente deu um presente pro Guilherme Boulos. A gente deu tudo que esse cara precisava para ele ser humanizado. A gente deu para ele um presente, tipo assim, ó, você que é um invasor de propriedade, você que é um depredador de patrimônio público e privado, você que é não sei se eu posso dizer, mas você é um suposto terrorista, você é um falso, você vai na TV fingir que você é moderado e você é o Guilherme Boulos que queima pneu na Marginal. A gente deu para ele, ó, toma um presente para você parecer uma pessoa decente, tó. Se o laudo for falso, o Pablo Marçal... Não. O Pablo Marçal, ele vai ter dado o maior presente da história do Guilherme Boulos. E aí eu pergunto para você numa boa, assim. É essa a ferramenta que a gente vai usar para mudar o Brasil? Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu gostaria de ter um governador de direita em São Paulo. Um dia. E hoje nós temos o Tarcísio. Imagina que o Tarcísio não é governador e o Pablo Marçal vira governador. Se esse cara forja um laudo, eu não estou falando que ele fez, mas se ele fez isso, se ele forjou um laudo contra o seu adversário político 24 horas antes da eleição, por que ele não pode usar algum amigo dele da polícia para colocar droga de verdade na casa de um oponente político? É isso? Os fins justificam os meios? A gente acabou de ver no debate, o Jones Manuel não conseguiu responder para o Kim se para ele tudo bem matar o Kim em nome da revolução que ele defende. Nós vamos ser isso? Eu quero destruir o Guilherme Boulos. Logo, para isso, tudo bem forjar um laudo médico? E aí vem uma outra pergunta que eu digo para você. Eu nem sei quem é o presidente do TSE hoje. É a Carmen Lúcia? Carmen Lúcia. É a Carmen Lúcia. Se a Carmen Lúcia, eu não sei as implicações legais, tá? Eu vou ver até se o doutor... Ele falou que pode ligar para ele, né? Eu vou esperar a sua consideração e vou ligar para ele. Vou até falar aqui, ó. 5 minutos. Te ligo. Vamos supor que a Carmen Lúcia... Eu não sei quais as consequências. Como é que chama quando você acaba com a candidatura? Ela faz uma impugnação da candidatura. Impugnação da candidatura dele. Você acha que isso é algum tipo de censura? Ou você acha que isso é cumprimento da lei? Porque eu vou ser sincero para você. Se estiver permitido a partir de agora você forjar um laudo, eu não estou falando que é forjado, mas supostamente, você forjar um laudo que o seu adversário político é um cheirador de cocaína, se isso pode... foi mal, era mentira, que lide com as consequências midiáticas e não com as consequências jurídicas. Se isso pode, eu não quero mais estar no Brasil. Eu não quero mais estar nesse país. Porque na próxima eleição eu não vou mais falar nenhuma proposta. Eu vou tirar uma faca e vou esfaquear o meu oponente político e falar, puta, foi mal. Eu vou falar que ele é um pedó, nem posso terminar essa palavra, né? E vou bater nele no debate e vou falar,
lidem com as consequências midiáticas. Sinceramente, cara, se esse laudo for verdadeiro, o Guilherme Boulos ele não pode mais ser nada, nem deputado, a meu ver. Se esse laudo for falso, o Pablo Marçal, para mim, tem que ser preso. Tá, então a minha opinião é essa. Você quer dar suas considerações? Vou trazer as considerações aqui, tá? Elencando todos os elementos. Um médico morto. A ausência de carimbo. 2. A empresa de um picareta. 3. O fato de haver fotos do Guilherme Boulos no dia que houve a internação com outras pessoas, publicado por outras pessoas, e depois no dia seguinte da internação. O fato da relação entre o Pablo Marçal com o dono dessa clínica ser próxima, isso é uma relação comercial entre ambos. 6. O fato do cara, que é o dono da clínica, participar de eventos políticos com o Pablo Marçal agora. 7. O fato do Pablo Marçal ser um mitônomo, um mentiroso compulsivo. 8. O fato de outras pessoas terem publicado e depois retirado do ar. 9. O fato de ontem, né, no caso, na sexta-feira, o próprio Pablo Marçal ter feito ataques ao Alexandre de Moraes dizendo que pede o impeachment dele. Ou seja, um cara que estava indo para o segundo turno, e a gente já tinha falado, olha, de acordo com todas as pesquisas, o Marçal já está no segundo turno. E logo não bate ele se arriscar de uma maneira tão estúpida no momento que ele, enfim, não precisaria se arriscar. Dá o tom de que o Marçal está com alguma estratégia muito estranha e muito arriscada, e que esse documento faz parte dessa estratégia e que esse documento é em si falso, tá? Se eu fosse dar uma probabilidade dessa história ser verdade, eu diria que ela é de menos de 5%, tá? Nada, absolutamente nada leva a crer que essa história é verdadeira, e isso é um truque absolutamente irresponsável que foi visto por, pelo menos só no perfil do Marçal, só contando o Instagram do Marçal, por coisa de quase 20 milhões de pessoas, dá pra confirmar isso aí? Se a gente falar, enfim, de outros perfis que postaram e como rodou no WhatsApp, tranquilamente pelo menos umas 30 milhões de pessoas em coisa de 2, 3 horas viram esse documento. Então, dá pra falar que esse aqui foi a maior fraude de fake news da democracia recente aí do Brasil, tá? Eu não vi nada igual, nem produzido pelo PT, nem pelo Bolsonaro, nem por ninguém. Esse aqui é o ataque mais esdrúxulo, mais baixo e mais tosco e mais inconsequente que eu já vi. Ele solta esse ataque, que é um assalto, eu volto a falar, é um ataque, tá? Que, dado que é tudo frágil, é tudo tosco, dado que não bate todo mundo que conhece um pouquinho, se for falar com alguém que trabalha com medicina, não faz nenhum sentido um ortopedista estar atendendo como clínico geral numa clínica de pequenos cuidados tendo 72 anos de idade. Entendeu? Um cara que era pra estar aposentado, em geral o médico na cidade tem uma bela aposentadoria e não tá fazendo esse tipo de atendimento às 4 da tarde, nada disso bate. O fato do médico estar morto e não ter como se defender, o fato de não ter o carimbo dele sendo colocado naquele documento, tá? O fato dessa história ser tão esdrúxula, tá? Dá o tom de que ela é mais uma notícia falsa do Pablo Marçal, que poderia, se fosse verdade essa notícia, destruir a carreira do Boulos, e assim, estaremos todos felizes com a destruição da carreira do Boulos, mas que tudo leva a crer que vai destruir, na verdade, na prática, a carreira do próprio Pablo Marçal, tá? Por quê? O Guilherme Boulos veio a público, ele já falou que é o que, se você é inocente, é o que você tem que fazer, que ele vai entrar em todas as instâncias, no civil, no criminal e no eleitoral, com ações, não só para retirar esse conteúdo do ar, tá? O ato de emitir notícias falsas, imputando crimes a determinadas pessoas, e ali foi colocado que ele estava usando drogas, uma droga como a cocaína, isso é proibido, não é igual a maconha que você tem um porte, está atribuindo ao Boulos uma atividade criminosa em período eleitoral. Isto é um flagrante e é passível de prisão, tá? Ah, mas no período eleitoral não pode prender ninguém. Depende, cara, foi um flagrante. Então, quer ligar pro doutor? A gente pode ligar agora num eleitoralista, o Dr. Rolo. Fala. Eu te mandei uma notícia aí, o número do RG do Boulos tá errado. Isso já. Mais uma coisa. O número do RG no Boulos, no documento ali, ele estava também errado, tá? Então, assim, tem... Oi. Ó, estamos com o doutor Boa Arthur noite, Rolo. doutor. É o Arthur que tá falando aqui, tudo bom? Tudo, e você? Tudo bom. O senhor tá ao vivo para mais de 10 mil pessoas aqui, tá? O senhor acompanhou o que aconteceu agora no podcast do Vilela? Não acompanhei.
O que aconteceu foi o seguinte, o Pablo Marçal, ele enviou um documento nas redes dele, enquanto ele estava no Vilela, dizendo que era a prova de que o Guilherme Boulos era um cheirador de cocaína. E ele subiu um laudo, né, um laudo onde dizia que o Guilherme Boulos teve um surto psicótico em 2021 e foi atendido, né, e nesse atendimento ele estava com surto psicótico com tendências homicidas e que no laudo toxicológico constava o uso de cocaína. Então ele teria tido quase uma não vou chamar de overdose, mas um efeito da droga que o levou a uma crise psicótica. Imediatamente após essa divulgação, o Guilherme Boulos entra em live e mostra algumas inconsistências do laudo. Ele mostra que o laudo é de um médico ortopedista. O médico morreu em 2022, ou seja, um ano antes ele estava atendendo numa clínica. Um médico com 72 anos estava um ano antes atendendo um homem com surto psicótico numa clínica. O dono da clínica que ele foi atendido, é amigo do Pablo Marçal, vizinho dele, faz publicidade com o Pablo Marçal e faz esta campanha com o Pablo Marçal. Ele já foi preso por fraude num sistema de saúde de Cajamar. Ele já foi condenado por fraudar um documento onde ele dizia ser médico, sendo que ele não era médico. O logo da empresa no laudo tá errado, ele colocou, o nome é Mais Consultas e o logo tá Mais Consulta. E o Boulos apresentou fotos do dia e do dia seguinte à suposta internação na rua, normalmente na rua. A questão que se coloca é, o laudo sendo verdadeiro, qual a consequência para o Boulos? E o laudo sendo falso, qual a consequência para o Marçal? Só um ponto, doutor, que é importante aqui salientar. A publicação do Pablo Marçal, em coisa de 2 horas, teve quase 20 milhões de visualizações. Ou seja, há um dano de imagem premente. Está dado o dano de imagem ao Boulos. Há uma gravidade muito grande. O Boulos pediu agora a prisão do Marçal, foi no TSE, foi na criminal e tal, e a gente queria saber quais possíveis, vamos dizer, consequências para ambos os candidatos. Boa noite, Renan, boa noite a quem nos ouve e nos assiste. Eu acho que isso é uma coisa muito, muito grave. Eu acho que esse tipo de fato, se for verdadeiro ou se fosse verdadeiro, deveria vir antes, não pode ser mostrado na véspera da eleição. O simples fato de um fato desse vir à tona na véspera da eleição já, na minha opinião, é mau sinal, porque é para não dar tempo de investigar antes da eleição, é para produzir o estrago na eleição e não ter tempo das pessoas examinarem profundamente e refletirem. Então, já teve um antecedente nessa eleição que ele falou que o Boulos era cheirador e veio lá com um documento lá de um homônimo, enfim, assim, as coisas estão acontecendo de uma forma. Eu tenho acompanhado as sessões do TRE, hoje inclusive estive lá, o Marçal tomou vários direitos de resposta. Então, se for verdadeiro, o adversário tem o direito de trazer à tona um fato verdadeiro, porque esse fato aí de supostamente ser usuário de cocaína é um fato relevante para trazer para uma campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo, porque uma pessoa que faz uso de cocaína pode aí não ser senhora da sua razão e, consequentemente, não conseguir gerir o município. Então, é um fato relevante se for verdadeiro. Me parece verdadeiro, por todos esses indícios aí que você colocou, Arthur, mas pelo simples momento em que ele está sendo trazido. A gente está
no sábado, já na véspera do pleito, quer dizer, isso foi trazido há poucas horas atrás, isso foi na véspera do pleito, praticamente. Só te interrompendo, doutor, é que cortou bem na hora. O senhor diz, então, que lhe parece que não é verdadeiro, é isso? Não, me parece que não é verdadeiro até pelo momento, porque se isso é uma coisa verdadeira, Arthur, você traz semana antes para a eleição, até para o sujeito poder se defender e você poder provar que o documento é verdadeiro. Quando um documento desse é trazido em cima da hora, é para não ter muito tempo de reflexão, é aquela bomba atômica que você detona na véspera da eleição e que para o sujeito não ter como se defender, como o Renan falou, o dano à imagem já está produzido. Isso pode interferir no resultado do pleito, com quantos milhões, vocês falaram? 20 milhões de visualizações? Em algumas horas, fora o que as pessoas vão comentar e os prints que rodam informalmente agora nos grupos de WhatsApp, etc, né? Só para você ter uma ideia, eu abri o meu Instagram agora, um amigo meu tinha mandado para mim, eu cliquei no link e o link está fora do ar. Mas Sim. Um amigo meu já tinha mandado isso para mim, um marçalista, né, um apoiador, um dos apoiadores do Marçal mandou para mim, a hora que eu fui abrir já não estava disponível. Então o estrago na imagem do Boulos tá feito, mas assim, vamos lá, essa história da cocaína surgiu, eu acho que logo no primeiro debate, eu não consigo entender muito bem por que o Boulos só trouxe o laudo do exame toxicológico no último debate. Eu, desde o começo, eu tenho falado, por que ele... tudo bem, o cara tá falando que ele usou cocaína, se falar isso de mim, eu pego e falo assim, vamos no laboratório agora, eu e você, a gente faz o exame, vamos ver quem é usuário de cocaína. Eu sei que eu não usei, então vamos fazer o exame aí, vamos junto. Agora, doutor, dá uma trucada no cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em se provando que esse laudo é falso, né? Existe alguma possibilidade de... Porque assim, a lei de fake news eleitoral prevê prisão. Ao mesmo tempo, não se pode prender candidato na véspera da eleição. Como que fica isso? Se isso for provado... Ele não vai ser preso agora. Ele não vai ser preso agora. A gente teve um caso recente, aí, inclusive com uma colega de vocês que estava sendo ameaçada enquanto candidata, e o que aconteceu é que eu fui despachar com o juiz eleitoral falou que o problema não é eleitoral. Este problema, ele tem duas vertentes, esse problema Boulos-Marçal. Ele tem uma vertente criminal pura e tem uma vertente eleitoral. Sob o ponto de vista eleitoral, ele não vai ser preso agora, esquece, isso não existe. Ele não vai ser preso agora, isso demanda apuração e tudo. O que vai acontecer é o seguinte, ele já está com alguns processos lá de abuso na justiça eleitoral. Esse vai ser mais um processo de abuso. Se o Boulos não for para o segundo turno, certamente, e outra, vamos falar sério, na minha opinião foi um erro estratégico terrível, porque tudo indica aí pelas pesquisas que a gente tem visto que provavelmente o Marçal ia para o segundo turno em primeiro, ou com o Boulos ou com o Ricardo Nunes. Então o Boulos já estava correndo risco de ficar fora naturalmente do segundo turno. Agora, pro Boulos ficou um discurso vitimista perfeito. Ele vai falar, se ele não for pro segundo turno mesmo, ele vai falar, eu não fui pro segundo turno por causa do abuso do Marçal. Mas a independente da consequência midiática, né, e a avaliação que a gente faz isso, eu digo assim, em termos, a consequência legal, existe alguma maneira da campanha do Boulos ganhar alguma coisa eleitoralmente com isso agora? Até a campanha Antes agora pensando... Não, esquece, não dá tempo. E nem a do Nunes, porque eu fico pensando o seguinte, agora acabei de pensar uma coisa, se for Boulos e Marçal pro segundo turno, o Boulos não pode falar ele só foi pro segundo turno porque ele fez isso, e, aliás, o Ricardo Nunes pode falar isso, ou o contrário, se o Boulos não vai pro segundo turno, ele não pode dizer eu só não fui pro segundo turno por causa disso? Pode, agora por isso que eu estou falando que foi um erro estratégico, na minha opinião. Isso é o que a gente chama
de abuso dos meios de comunicação social. Na nova regulamentação de fake news da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, eles disseram o seguinte, que compartilhar notícia falsa que tenha a possibilidade de alterar o resultado do pleito, isso é abuso dos meios de comunicação social, e pegaram esse gancho para a mudança da legislação naquele famoso caso Francisquini, do deputado Francisquini, que foi cassado, que fez uma live lá falando mal da urna eletrônica. Sim. Então, essa conduta de hoje é suficiente pelo alcance que ela teve em tão poucas horas, mesmo tendo o Instagram lá derrubado rapidamente, tem o potencial de interferir no resultado do pleito. A conduta é grave e pode ensejar a cassação do registro de candidatura do Marçal. Só que isso vai acontecer daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, isso demora um tempo. Mas daqui 2 anos. Vocês lembram das ações do Bolsonaro, não lembram? Sim. As ações do Bolsonaro não foram julgadas antes da eleição, elas foram julgadas bem depois. Então é isso que vai acontecer com o Marçal. Vai ser um processo que mas o Marçal se deu muito bem com isso. Pode ser então, porque assim, se isso, eu vou te dizer o que eu acho que vai acontecer. Se ele não tiver nenhuma consequência, se isso for mentira, isso não tiver nenhuma consequência legal imediata, ele vai ganhar a eleição. E aí ele, como prefeito, vai ter um poder do caramba. E aí quero ver quem é que tira ele de lá depois, cara. E nem só isso, ele vai concorrer a presidente depois. Eu acho que isso não é suficiente para ele ganhar no primeiro turno. Mas não, mas no segundo mesmo. Mas no segundo turno pode ser que já tenha, aí já vai ter uma ação proposta, aí já vai ter o esclarecimento, embora o processo não termine em 1 mês, 1 mês é tempo suficiente, aí que sejam 3 semanas, 2 semanas e uns quebradinhos, é tempo suficiente para provar que isso eventualmente é falso. E aí, obviamente, que a imprensa toda vai cair matando em cima dele, dizendo que ele divulgou mentira e tudo, e isso vai ter um impacto no segundo turno. Mas será que eu vou te falar, será que a população liga para isso? Aí é outra questão que a gente vai entrar, que é a questão midiática, porque eu penso o seguinte, se o cara ganha a eleição contando uma mentira dessa, eu não sei se é mentira, mas em se provando que isso é uma mentira e ele ganha a eleição, tudo pode. Você concorda comigo? Então tudo pode. Eu tenho certeza absoluta, assim como eu falei lá para vocês devem ter isso gravado em algum lugar, que eu falei que eu tinha certeza absoluta que o Bolsonaro ia ser cassado. Sim. Eu tenho certeza absoluta que se isso for mentira, o Pablo Marçal vai ter o registro de candidatura cassado, o diploma, o mandato, se ele for eleito, e ainda que ele seja eleito, ainda que poder, isso está criando um precedente, Arthur. Se isso passar impune, acabou o direito eleitoral no Brasil, entendeu? Acabou o direito eleitoral no Brasil. Vamos partir do princípio que é falso. Acabou a eleição. Eu estou lidando, eu estava agora há pouco aqui recebendo mensagem de tudo quanto é cidade, que agora está todo mundo mordendo o freio nas cidades. Todo mundo que quer divulgar mentira tá divulgando mentira e tudo, mas assim, agora fica difícil, mesmo mentiras menos importantes, fica difícil tirar do ar agora, porque está na véspera da eleição. Então, uma mentira como essa não é uma mentira qualquer, é uma mentira muito séria. Então isso tem um efeito de uma bomba atômica em termos eleitorais, entendeu? É para virar terra arrasada. Então ele fez um tiro muito arriscado, na minha opinião. Ele não está, eu tenho conversado, ele já mudou de advogado e tudo, e os advogados dele são meus amigos. Eu tenho conversado informalmente com os advogados dele, e ele toma as medidas estrategicamente sem ver a visão jurídica eleitoral. Então, na minha opinião, ele deu um tiro no pé e se for mentira,
a candidatura dele está morta, o mandato dele está morto, e eu discordo de você quando você fala que, tudo bem, o prefeito de São Paulo tem um baita poder? Tem, mas se ele não for cassado, se isso é mentira, e ele ganhar a eleição por conta disso e não for cassado, acabou o direito eleitoral no Brasil, acabou a democracia no Brasil, porque isso concordo. é um episódio seríssimo. Eu concordo, assim, perfeitamente. Doutor, ó, obrigado por ter me atendido quase 1h da manhã. Nós estamos aqui Obrigado com a vocês, quase 14 mil prestígio pessoas. E, puta, cara, sempre que eu ligo o doutor Arthur Rolo, é sempre resposta precisa, me atende na hora. Ó, muito obrigado, doutor, muito obrigado. Posso mesmo. só fazer, vou fazer só uma merchan intervenção com o Renan aqui, ó. Eu vou fazer. Doutor, desculpa ligar pro doutor esse horário. Foi maravilhosa a tua participação, maravilhosa mesmo. A gente tá com quase 14 mil pessoas ao vivo agora, quase 1h da manhã. Eu sei. Outra, se você tivesse só você e o Arthur conversando, eu ia querer falar com vocês, porque toda vez que eu converso com vocês eu aprendo. Então, para mim é uma satisfação. Pô, mas assim, sinceramente, quando você me falou, porque pelo seguinte, o Arthur e Renan, eu, para ser sincero, sexta-feira à noite já fiquei trabalhando que nem um maluco aí quase 3 meses seguidos. Agora tomei uma cervejinha para dar uma descontraída, tudo. Tava com o celular meio de lado. A hora que você falou, Arthur, eu fui olhar o celular e eu tô embasbacado até agora, porque, na minha opinião, isso é coisa sem precedentes. Quando a gente acha que já viu de tudo nessa eleição, vem uma coisa nova, uma coisa pior. Então, sob o ponto de vista de democracia, de direito, e outra, de direito de defesa, porque, tudo bem, vocês não gostam do Boulos, eu também não gosto, sob o ponto de vista ideológico, a gente pode ter todas as críticas, mas, assim, a pessoa tem que ter o direito de defesa, ninguém pode ser acusado sem ter o direito de defesa, e fazer isso em cima da hora, assim, sem dar o direito de defesa, não é correto. Qualquer coisa, mesmo sendo verdade, não é correto. Teria que dar um tempo de defesa. Exatamente. E assim, doutor, só avisando pra galera aqui, pra quem não sabe, o doutor Rolo é um dos maiores eleitoralistas do Brasil, se não o maior eleitor do Brasil. Foi ele no final de 2022, deu entrevista pra gente no Clube MBL, ele avisou, o Jair Bolsonaro vai perder os direitos políticos, ele antecipou em 7 meses a decisão que saiu sobre o Bolsonaro. Isso tá no nosso clube, no Clube MBL, e tá falando aqui pra vocês todos a consequência disso. Enfim, doutor, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Aliás, obrigado por estar sempre atendendo a gente. Recomendo a todos, tá? Se consultem com o doutor Rolo. Esse cara é foda. Obrigado e desculpa aí também te pentelhar agora esse horário da noite, doutor. Obrigado, boa noite aí, bom trabalho pra você. Valeu. Galera. Olha, cara, eu acho o seguinte, velho. Como eu falei, isso é uma coisa sem precedentes. Agora, vamos sair um pouco da parte legal, vamos trazer um pouco para a parte midiática. Vamos supor que você... Eu tenho alguns elementos novos para trazer enquanto estava conversando com ele, tá? Deixa eu só falar uma coisa rápida, então. Vamos supor que você é uma pessoa, como 90% do Brasil, que você não é de direita, você não é de esquerda, você é uma pessoa que, cara, eu vou no que meu amigo falar, eu nem vou pesquisar direito que eu vou votar. Aí você vê uma coisa dessas. Eu vou ser sincero para você. Se isso aqui tiver uma repercussão midiática positiva, eu não sei muito bem o que a gente está fazendo aqui, cara. Porque você mentir que uma pessoa usa droga, cocaína na véspera da eleição e isso te ajudar é um sintoma de que meio que não tem democracia no Brasil, assim. É até pior, né, cara? Meio que não tem povo. Não tem povo. Agora sim, até entre inimigos tem honra. Até entre inimigos tem honra. Agora, se isso tiver uma consequência midiática negativa, eu espero, inclusive, que o reconhecimento de quem não abraçou a fraude seja feito. Porque, para mim, estava muito claro desde o começo, se isso aqui for provado que é mentira, que o Pablo Marçal, ele tem jeito de criminoso, ele tem cara de criminoso, ele fala como um criminoso, ele tem histórico de criminoso, ele é condenado como um criminoso, ele tem tudo, cara. Ele tem tudo. Ele é uma caricatura de um criminoso. Ele é um gangster. E a gente achar que apoiar um cara desse é ser de direita, é ser conservador, é ser pela ordem, pela moral, pelos bons costumes,
tem algo profundamente errado com as suas convicções, cara. Se você acredita nisso. Vamos ver o resultado. Traga seus elementos. Olha, uma pessoa já entrou em contato comigo. Olha, falou assim, a minha esposa ginecologista contou, esses caras dessa clínica, né, a clínica do Marçal, aquela clínica que o Marçal gravou ali, né, são os mais picaretas. Ela, na verdade, é uma clínica de estética. E mais, o dono é, de acordo com a pessoa, uma bichona drogada. Com certeza esse lado é falso, conheço todos eles. Ele começou a mandar fotos deles aqui, tá? Depois eu vou repassar ali pro Pira. Passa. Do que se trata? Vocês viram ali a foto lá do cara? Dar um golpe numa clínica de estética é demais, cara. Cara. Assim, mas é nesse nível. Não, assim, e pro cara que é pilantra. Porque eu entendi o que o Dr. Rolo falou aqui, tá? Eu vou dar minha interpretação. Do Marçal, o único problema dele é ficar inelegível. Mas ele ganhar uma eleição e ser impugnado depois, é tudo que ele precisa. A não ser que ele tenha, tá, contatos no Tribunal Superior Eleitoral fortes o suficiente para manter ele de pé. E por que agora as coisas... E esse aqui é o momento mais importante que eu vou falar aqui da live, que eu vou juntar uma peça que inclui eu e você. Presta todo mundo atenção no que eu tô falando. Essa peça que eu vou colocar inclui eu e o Arthur. No mês de junho, veio até o nosso escritório o presidente do partido do Pablo Marçal, o senhor Avalanche. Ele veio falar que ele tinha contatos no TSE, que ele se tornou presidente do partido mediante os contatos no TSE e ofereceu contatos no TSE para, vamos dizer, ajudar a situação do Arthur, que é um cara que perdeu os direitos políticos, tá? O Pablo Marçal tá cometendo um erro tão primário, no momento que ele tá praticamente certo no segundo turno, me soa coisa de alguém que ou tem grandes contatos no TSE, ou alguém que tá dando o foda-se, em bom português. Porque, juridicamente falando, como o próprio Dr. Rolo falou, quem deu opinião aqui não foi eu, não foi o Arthur, foi um eleitoralista famoso. O Dr. Rolo, que estava no telefone aqui com vocês, é um dos maiores eleitoralistas, se não o maior eleitoralista do Brasil, tá? Já atendeu, sim, todos os grandes políticos brasileiros, professor universitário, foi comentarista na Jovem Pan também por um período. O Dr. Rolo está falando aqui assim, uma coisa que tem que ficar claro para vocês. Em sendo falso esse laudo que foi emitido, o Pablo Marçal será condenado. E sendo condenado, ele perde inclusive os direitos políticos, se ganhar o mandato dele. Esse é o problema. Não, se ele ganha a eleição e perde os direitos políticos... Mas eu não sei porque é o seguinte, cara. Não é algo relativo ao mandato, e sim à eleição. Eu não sei. Pra ele é o ideal. Se ele falar que o sistema derrubou ele e mantém os direitos políticos, ele concorre a presidente em 2026. Então, por isso que eu tô falando. Eu acho que ele será? Eu não, é que assim, o cara que dá um golpe numa clínica de estética não me parece um cara muito estrategista a ponto de fazer essa conta. Eu não sei, o Paulo Marçal tá fazendo a seguinte conta. Eu vi algumas pessoas no comentário aqui. A partir do momento que o Arthur, que o Riso travou, as pessoas de fora que estavam indo fazer ataque no seu canal e no do MBL, diminuiu esses comentários. Mas há uma massa de pessoas absolutamente idiotas. Sim. E essas pessoas absolutamente idiotas, elas estão topando mentir nesse nível. E assim, o Marçal mobilizar as pessoas, e as pessoas falam, tudo bem, não me parece verdade, mas dane-se. Cara, assim, o cálculo que ele deve ter feito olha, cara, eu posso falar qualquer coisa que as pessoas vão acreditar. Porque no fundo, ele vende curso disso. É sobre programação linguística, estratégia de comunicação, meios de convencimento das outras pessoas. Então, às vezes ele acha realmente que ele consegue convencer outra pessoa, porque as outras pessoas são idiotas mesmo. A gente não pode... Mas o que eu tô falando, cara, se a gente então vai basear a nossa luta... Lembra quando a gente foi pra rua, lá em 2013, o gigante acordou, né? Não era MBL isso, era uma revolta geral do Brasil. Né? Depois o MBL surgiu e fez as manifestações pelo impeachment por vias democráticas, não por vias revolucionárias, né? E militares. Depois a gente apoiou reforma. Uhum. Que otários, né, velho? Para no final das contas chegar um coach e falar assim, ele é um comedor de açúcar, só vota em mim, mas era mentira, mas tudo bem. Então não precisei fazer isso. Então não tem espaço pra gente fazer isso aqui, cara. Revista Valete não é um lugar para você fazer ela. Você tem que, sei lá, aprender outra língua e levar isso para outro lugar. Sim. Porque a Revista Valete ela não serve. Eu acho, sinceramente, cara, que dado que o nosso público não se abalou com o Pablo Marçal, perdi inscrito, perdi, sei lá, 500, 600, num canal de 2 milhões e meio, né? Eu ainda tenho esperança. Sim. Mas se não der, se forem essas as regras, sob essas regras eu não jogo. Não dá. Arthur, posso complementar o que você falou? Claro.
nós derrubamos a Dilma Rousseff no ano de 2016. Depois de lutas contra essa, que eles botaram a gente monitorando a gente, bateram a gente, toda aquela história. Em nenhum momento foi necessário inventar que a Dilma Rousseff era estupradora, que a Dilma Rousseff era cheiradora de cocaína, inventar nenhum documento falso. Por que a gente precisa inventar contra o Boulos, que é um sujeito pior que a Dilma? Não, e eu digo mais. Para o Boulos, nada é melhor do que enfrentar o radical Pablo Marçal, já que ele quer se vender como moderado. Porque se ele enfrenta o moderado Ricardo Nunes, ele é o radical. Uhum. E aí quando o radical radicaliza ao extremo, tipo assim, eu vou mentir que ele cheira pó. A meu ver, e aí eu posso estar errado, pode ser que o Marçal seja um gênio do marketing e a gente ainda não o compreendeu. Isso é um presente gigantesco para a carreira do Boulos. Vamos saber domingo. Sim. De fato, cara, assim, eu tô num ponto, sinceramente, assim, que se isso se tornar aceitável, o Brasil não me quer. Eu não acho isso aceitável, cara. Eu nunca vou fazer o seguinte, cara. Por exemplo, eu quero ganhar a eleição do Pavanato. Eu quero ganhar a eleição dele, né? Acho que não vou. Acho que o Pavanato vai ter mais votos do que a gente, porque ele é bolsonarista e... Porque as pessoas gostam de débil mental. Eu não vou inventar que o Pavanato usa metanfetamina. Eu não vou inventar que o Pavanato cheirou pó. Nas costas de uma prostituta. Eu não vou fazer isso. Lógico. Né? Eu não vou, né, inventar, sei lá, que o Rubinho Nunes rouba dinheiro. Eu não preciso disso. A gente quer vencer dentro do jogo democrático. Então, vamos ver. Agora sim, eu vou te dizer. Eu, pessoalmente, eu ponho minha mão no fogo pela sobriedade de Guilherme Boulos? Não, eu não ponho. Apesar que ele apresentou um toxicológico lá, mas, assim, se não me engano, o toxicológico pega os últimos 6 meses, eu acho, eu não lembro agora. Não, eu não ponho. Mas a forma como você faz importa. Se você não entendeu isso ainda, você não é conservador. E eu sou conservador, cara. Então a gente não combina. Você quer fazer revoluções através de meios que eu não aprovo. É isso. Mais alguma coisa, cara? Duas coisinhas antes de você falar, Renan. Primeira coisa, vamos mudar de canal? Vamos, manda tudo no mundo agora pro Mamãe Falei, pessoal. Todo mundo que tá no MBL vai pro Mamãe Falei. E segunda... se inscrevam no Mamãe Falei, porque a gente tá botando no modo só pra inscritos. Porque assim, rolou um ataque de marçalistas e os comentários estavam contaminados. Aí foi o Riso botar aqui pra restrição para membros. Assim, misteriosamente os ataques assim, caíram pra 5%. Né? E segunda coisa, eu queria agradecer o Renato Impera, que fez uma raid pro nosso Twitch. Agora há pouco temos 400 pessoas ao vivo na Twitch também. Grande Renato Impera, obrigado. Todo mundo indo pra Mamãe Falei agora. Pra gente não perder a dinâmica da live, já vamos continuar aqui, ó. Eu quero dizer pra você. Quer fazer uma recapitulada pra galera que chegou agora? Você que chegou agora, eu vou recapitular muito quase 3 rápido. mil pessoas. Guilherme Boulos, o Pablo Marçal, eu vou ser rápido aqui, resumir do jeito que você me